Paz e graça para você que acompanha o nosso trabalho aqui no blog, Weber Diz. Muito obrigado pela sua audiência e eu gostaria que você também divulgasse o trabalho. Olha, a função do blog é nos levar à reflexão e mais uma vez eu quero falar da reforma protestante. Afinal de contas, nós não vamos estar vivos, nem eu nem você, e provavelmente nem a Terra, quando completarmos 1000 anos de reforma protestante, daqui 500 anos. Então, 500 anos é uma data fantástica. Já falei num vídeo anterior, se você não viu, por favor, confira o vídeo original dos 500 anos da Reforma, quando eu conto um pouquinho do valor, né, daquilo que Lutero e Calvino fizeram lá atrás. Hoje eu quero enfocar um outro aspecto, como eu fiz da primeira vez, dizer o que aconteceu e o que eu acho que a gente precisaria mudar hoje. Vou fazer o mesmo agora, naquela vez eu falei sobre batismo infantil, hoje eu vou falar de outra coisa. Mas é importante lembrar que aquilo que Calvino e Lutero e mais tarde João Wesley fizeram foi em cima de uma realidade muito diferente da nossa, né? Eles estavam emergindo de 1000 anos de domínio absoluto doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no Ocidente, e da Ortodoxa no Oriente, né? E havia muita crendice, muita, vamos chamar de bobagem doutrinária, que precisaria ser corrigida e tal. O negócio das relíquias, a história das relíquias é algo assim absurdo, né? E até hoje isso vem à tona. A principal relíquia hoje é o Santo Sudário, lá de Turim, que você conhece a história e tal. Durante a Idade Média, quem tinha essas relíquias era fantasticamente abençoado, e isso gerou uma série de crendices que ainda perduram, inclusive em alguns setores da igreja neopentecostal. Isso também tem muito valor. Então, agora, 500 anos depois, seguindo aquela reflexão, o que é que nós vamos continuar reformando? Eu proponho que as igrejas históricas façam uma leitura da nossa época e comecem a reformar ou continuar, né, a reforma começada 500 anos atrás, porque nós paramos. O vídeo anterior mostra que nós paramos. Precisamos continuar à luz do nosso contexto. Tem gente que fala assim, olha, a igreja está esvaziada porque ela responde a perguntas que ninguém está fazendo. Bom, não sei. Se isso é verdade, então vamos indagar quais são as perguntas que a nossa sociedade faz e qual é a nossa resposta. Porque nós precisamos, acima de tudo, ser relevantes. Se é uma coisa que Calvino e Lutero fizeram, e João Wesley mais do que qualquer outro, foi ser relevante. Relevante para o seu tempo. E não ficar falando apenas para o seu público fechado, como tantas vezes a gente vê nas nossas igrejas. Tanto é, e isso tanto é verdade, que hoje nós temos caciques, né? Evangélicos, e cada cacique tem sua tribo e fala só para os seus índios e não se misturam, e um índio não ouve o outro cacique, e por aí vai. Está errado isso aí, isso está errado. O único cacique que existe é o único e supremo pastor, chama-se o Senhor Jesus, e ele deixou uma palavra, deixou o Espírito Santo para que todos nós o ouçamos. Na verdade, todos esses caciques falam quase a mesma coisa, é muito igual. Eu vejo isso no Vejam Só, e você vê também. Apesar da denominação ser diferente, as ênfases e as frases e as palavras, é tudo muito igual. Quando a gente fala em casamento, então, pode chamar qualquer um que todos eles vão dizer a mesma coisa. Isso entristece, né? E nos empobrece. Por quê? Porque se os caciques falam a mesma coisa, por que os grupos não podem se unir? Se falamos igual, por que cada um tem que estar no seu nicho? Será que não há outros interesses? Precisamos revisar isso. Precisamos reformar isso. Você quer uma proposta? Tem gente me criticando, com justa razão, no blog, de que eu falo e não faço nada. Assim como outros que falam e não fazem nada. Então eu quero fazer uma proposta. Eu quero que nós criemos ou pensemos juntos em elaborar algum tipo de entidade que represente o pensamento evangélico e que tenha voz na sociedade. Ah, você vai falar, eu sei, já existe, não sei o que e tal. E quem que escuta? Se o presidente da República quiser ouvir os católicos, ele convoca o presidente da CNBB. E se ele quiser ouvir os evangélicos, ele tem que levar pelo menos uns 80 para conversar com ele. Está errado.
Então vamos ter uma entidade que nos represente e que estabeleça limites. Por exemplo, consideramos igreja evangélica, genuinamente evangélica, as igrejas assim, assado, fritas e cozidas. Ah, mas aí nós vamos excluir algumas igrejas gigantescas. Se for o caso, que excluamos. Lutero não teve medo de queimar a bula papal de excomunhão na fogueira pública. Do que é que nós temos medo? Não é? Enfim, outra proposta que eu quero fazer, agora um pouco mais prática. Me incomoda muito, sempre me incomodou, e eu sei que incomoda muito o pastor, a ideia de que quando alguém cai em pecado na igreja, ele seja afastado da comunhão. Eu não vejo isso nas escrituras, sinto muito, não vejo. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Quem cai em pecado, que não seja da apostasia, que é outra história, o cara abandonou a fé, aí ele não faz mais parte da igreja mesmo, tudo bem. Ele não tem que ser afastado, ele já se afastou. Mas se ele cai em pecado e continua na igreja, ele precisa ser exortado, confortado, orientado, perdoado em primeiro lugar, porque Jesus pagou o pecado dele lá na cruz, e corrigido em amor. Aí o que as igrejas fazem? Por herança de 500 anos atrás, principalmente Calvino. Calvino era triste. Ele inventou o consistório para fiscalizar a vida dos crentes e tinha regras extremamente rígidas em Genebra e era esse consistório que decidia quem ia participar da Eucaristia no domingo e quem não ia. Sinceramente, eu não vejo isso nas escrituras de jeito nenhum. E nós herdamos, e todas as igrejas históricas têm lá no seu código de disciplina, se a pessoa incorrer num pecado um pouco mais grave, ele é suspenso da comunhão. Suspenso da comunhão? A hora em que a pessoa mais precisa dos meios de graça, a hora que a pessoa mais precisa de receber fisicamente os símbolos do sacrifício de Cristo que foi feito justamente por causa da falha dessa pessoa, para que ela lembre, porque Santa Ceia é memorial, não é verdade? Né? Fazer isso em memória de mim, lembre-se quanto custou esse pecado para mim, lá na cruz do Calvário. A hora que ela mais precisa disso, você tira? Qual o sentido disso, gente? Que ela seja punida de outra maneira, privada, por exemplo, de votar nas assembleias, vá lá, privada de exercer algum cargo na igreja, isso tudo bem, é óbvio, isso acontece mesmo, mas privada da comunhão, nunca. Só deve se afastar da mesa a pessoa que ela mesma, ao se julgar, entenda que ela não discerniu o corpo, para que ela não tome juízo para si. É o que diz a Bíblia. Estamos indo na esteira dos 500 anos, estamos repetindo aquilo que Calvino fazia lá em Genebra. Quem disse que ele estava certo em tudo? Você quer um exemplo? Calvino era contra rebatizar católicos que se convertiam. Sabia? Nas institutas ele tem páginas e páginas dizendo, mesmo que o batismo tenha sido feito por um sacerdote ateu, bêbado, enfim, se ele fez em nome da Trindade, é válido. Porque não é quem faz o batismo que valida o batismo, mas o batismo em si. Pois muito bem. As igrejas calvinistas, majoritariamente, com uma ou outra exceção, ignoram essa orientação de Calvino e rebatizam os católicos convertidos. E elas estão certas. Calvino não era inerrante, as escrituras são. Então, nesses 500 anos, vamos repensar a nossa prática à luz das escrituras e mudar o que tem que ser mudado? Um ósculo santo, Deus abençoe.